Fala, nação rubro-negra, galera que acompanha o Coluna do Fla e sabe exatamente qual é o nosso papo de hoje. Já demos cheque no Jorge Jesus e hoje é dia dele, Carlos Carvalhal, o treinador que até o momento, nesses primeiros suaves sondagens do Flamengo, foi o que mais demonstrou interesse no interesse rubro-negro. Falou até recentemente em entrevista que seria de uma imensa honra, orgulho, prazer comandar o Flamengo, mergulhar nessa aventura que certamente seria a maior da sua carreira, mas como a gente bem sabe, acompanha o futebol, ninguém aqui é bobo, querer não anda sozinho nesse esporte, Há sim pedras pelo caminho, existem algumas questões a serem tratadas, entre elas, ou a principal delas, é o Braga, que é o atual clube do treinador, Ele está à frente do comando técnico na equipe portuguesa, tem vínculo por lá até junho de 2022 e uma multa rescisória de 64 milhões de reais na cotação atual. Um detalhe, uma bobagem, uma bobaginha. Quem é que não tem 64 milhões de reais para dar agora? Aqui no Carlos Carvalhal. Então, se não houver ali um acordo de ambas as partes, acho que ficaria muito difícil para o Flamengo arcar com esse valor para ter o Carlos Carvalhal, para tirá-lo do Braga. Mas minha função aqui neste vídeo não é tacar um balde de água fria no interesse de ninguém. Como eu disse, foi o treinador que mais demonstrou interesse no interesse do Flamengo, foi tratado até como que esteve mais próximo ali de tentar abrir negociações ou fechar um acordo verbal com o Flamengo, mas existe aí essa questão do Braga, entre outras que vamos falar nesse vídeo, junto com algumas características e um pouquinho mais da história do Carlos Carvalhal. Pra quem não sabe, não é a primeira vez que Flamengo e Carvalhal conversam, Não é a primeira vez que eles se relacionam. Ele era uma das opções na lista de prioridade da diretoria do Flamengo para substituir o Jorge Jesus, que saiu em 2020, antes da vinda do Domi, mas como naquela época ele fazia uma campanha muito histórica com o Rio Ave, o Flamengo ouviu um sonoro não de Carlos Carvalhal, Porque naquela época, naquele momento, ele não só levava o Rio Ave, como levou a classificação da UEFA Europa League, como deixou o Rio Ave na 5ª colocação da Primeira Liga, tendo então um recorde de maior pontuação e melhor campanha da história do clube naquela competição na Primeira Liga. E aí, obviamente, ele não quis trocar o certo pelo duvidoso, largou um sonoro não, o Flamengo seguiu a vida, passou pelo Domi, passou pelo Ceni, passou pelo Gaúcho, nada deu certo, voltou à lista, olhou para a lista e voltou ao nome de Carlos Carvalhal, que hoje, inclusive, trata com outro tom, Como eu disse no início, ele já disse que seria um orgulho comandar o Flamengo, enfrentar esse desafio, que seria imenso, por sinal, e aí o tom é outro, o tom ganhou-se outro tom. Esse desafio, por que eu falo que esse desafio é tão grande? Apesar do Carlos Carvalhal ter um currículo muito mais extenso, ele tem experiência aí na Liga de Portugal, na Liga da Turquia, da Inglaterra, ainda assim o Brasil seria o maior desafio da carreira de Carlos Carvalhal. Por questões culturais, questão de adaptação, o próprio Jorge Jesus teve uma dificuldade de início para entender por que o Campeonato Brasileiro, a gente não considerava o Campeonato Brasileiro mais importante do que a Libertadores, sendo que na visão deles o Nacional, o Campeonato Nacional é sempre maior, etc, etc. Então o Carlos Carvalhal também teria essas questões de adaptação, de entendimento da cultura, de como funciona uma competição para outra, etc, etc. São questões extremamente remediáveis e o outro ponto muito positivo para o Carlos Carvalhal é a questão da língua, que é muito semelhante, então essa questão conta como a favor muito mais do que o espanhol, por exemplo, apesar de ainda assim ser muito próximo. E aí, dentro dessa experiência do Carlos Carvalhal, não só no currículo, mas taticamente falando agora, ele tem uns pontos muito curiosos que chamaram muita atenção. Abrindo aqui uma questão pessoal, dos três que eu trouxe aqui, foi o que eu mais gostei de estudar. Eu ainda vou estudar até mais sobre ele, então caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre o Carvalhal, pode deixar nos comentários que vai ser uma honra responder e debater e explicar para vocês. Mas foi o que eu mais gostei de estudar por uma única razão, porque ele não se prende à tática. Ele não tem uma tática específica, ele não tem um esquema em que ele prefira trabalhar, em que ele queira trabalhar, até porque ele mesmo já disse em entrevista
que ele jamais coloca um esquema tático à frente dos jogadores. Então, ele dá muita prioridade ao seu material humano, né, ao que ele tem à disposição no seu plantel, para então entender melhor sobre o que ele pode explorar daquele time, daquele plantel, daquele material humano. Quais as principais características que esse jogador me traz, quais variações que eu posso explorar desse aqui. E isso facilita muito a relação dele com os jogadores. É sempre muito boa. Vi referências muito positivas sobre a relação mesmo dele com os jogadores. Ele conversa muito, então ele conhece muito do que ele tem à disposição. Ele sabe exatamente quais as melhores e piores características, os pontos mais altos e baixos, para que ele possa fazer tanta variação. Então, assim, vai ser muito comum, como é muito comum no trabalho dele, ver diversos esquemas diversos, assim, de um jogo para o outro, de um adversário para o outro, no mesmo jogo. Então, ele vai explorar, às vezes, o jogador de uma forma, mas de outra completamente diferente, se ele entende, né, dentro do trabalho dele, que dá para explorar dessa forma. É um cara que é um profundo conhecedor de tática, porque para conseguir se desenvolver dessa forma tem que ser um baita de um conhecedor de tática. É muito estudioso, que tem sido até um padrão do Flamengo nessa nova busca, né? O Jorge Jesus, o Galhardo e o Carvalhal são 3 caras muito estudiosos, e ele especificamente é um profundo conhecedor de tática, porque para você conseguir trabalhar o time e implementar ele dessa forma, tem que ser muito conhecedor, tem que ter muito domínio disso. E é como ele gosta de trabalhar, ele mesmo já confessou, então tem várias entrevistas dele falando sobre essas variações, né? Sobre não se prender de fato a um esquema. Mas é óbvio que dentro de vários trabalhos, algumas características se repetem e chamam muita atenção, né? Algumas mais do que outras. E uma delas é o losango no meio campo. A gente falou desse losango com o Galhardo, né? Que é uma das grandes chaves do trabalho dele, uma cartinha na manga, né? Cartolinha dele, esse losango. O Carvalhal também costuma trabalhar bastante, explorar bastante esse losango. No Braga agora, que tem sido o trabalho mais recente dele, o atual no caso, ele até tem montado, ele até tem explorado muito uma variação que sai do 3-4-3 para o 4-4-2 quando o time está atacando o adversário, né? Quando o time está pressionando o adversário. Essa variaçãozinha tem se repetido com uma certa frequência, tem sido uma característica do trabalho dele no Braga, desse trabalho mais recente no Braga. Outra questão muito importante é a pressão na zona da bola, que também se repete em vários trabalhos dele. Foi também uma pauta muito grande aqui na época do Jorge Jesus, né? A gente falava muito também sobre a questão do time aprender a se portar sem a bola, que é algo que ele explora muito também, é algo que ele tenta trabalhar muito nos seus times. E existem até alguns traços e comparações entre os trabalhos dele e do Jorge Jesus. Há até quem fale que o Carvalhal tem umas nuances mais variáveis do que o Jorge Jesus. Então, veríamos aqui no Flamengo muito mais variações do que vimos com o Jorge Jesus. O que não quer dizer nada, tá? Não tô falando que ninguém é melhor do que ninguém por causa disso. Tô só trazendo umas características aqui pra vocês. E aí eu acho que essas são as principais características do trabalho do Carvalhal. Como eu disse pra vocês, qualquer coisa, deixa a dúvida aqui, se vocês tiverem mesmo, será uma honra a gente continuar debatendo sobre esse assunto. Quero saber, depois desses 3 vídeos, se a preferência de vocês mudou ou não, qual que é a preferência de vocês. E deixando claro, trazendo um pouquinho do cenário atual, a prioridade máxima do Flamengo, quem o Flamengo trata como, é você acima de qualquer um, é o Jorge Jesus. Só que, claro, a situação dele com o Benfica define muito como que vai ser essa investida do Flamengo, né? Se de fato ele vai avançar na Champions League, se ele vai cumprir o contrato dele no Benfica, mesmo com toda a pressão da torcida do Benfica, que quer desesperadamente a demissão dele, ou se o Flamengo vai conseguir trazê-lo de volta já de imediato para iniciar a temporada. Acredito eu, uma opinião pessoal, que caso o Jorge Jesus, né, não vá para frente, caso o Flamengo não consiga trazer o Jorge Jesus de volta, que é o que a torcida mais quer, é a prioridade, é o grande sonho de toda a nação rubro-negra, ou quase toda, eu acredito que o Carlos Carvalhal entre como prioridade. É o substituto ideal, é o reserva imediato do Jorge Jesus. O Flamengo estava esperando até as eleições acabarem com o Rodolfo Landim, que conseguiu se reeleger para o próximo triênio. Aguardo também a situação do Jorge Jesus, para, enfim, conseguir dar passos mais largos rumo ao sucessor do Renato Gaúcho. Como eu disse, a prioridade máxima, Jorge Jesus. Acredito que o Jorge Jesus não vindo, não dando certo, o Carlos Carvalhal entre aí como reserva imediato do Jorge Jesus, mas acompanharemos os próximos capítulos. Pode ser que um novo nome surja, né? Muito quente aí no radar do Flamengo. Caso surja,
voltaremos aqui com mais um vídeo, mais características e histórias do próximo treinador. Mas antes disso, como eu disse, repito e peço, deixa aqui a preferência de vocês, vamos debater mais um pouquinho. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras!